Boa noite, meus amigos. Meu sogro já está aposentado. Uma carteira de fundos imobiliários seria uma boa opção para renda e ganho de capital? Lucinei, para renda, sim. Para ganho de capital, talvez. Depende da carteira que você montar. Então, quando você está na fase de fruição dos seus ativos, aí você tem que fazer uma mudança nos seus investimentos, tá? Imagina que você tem um carro que tem 5 marchas. Você tem a primeira marcha para você arrancar. A segunda marcha, você pega um pouco de velocidade. A terceira marcha, você vai dar mais velocidade. A quarta, mais. E a quinta, você vai ter mais velocidade e menos força. A nossa carteira de investimento é a mesma coisa. Quando você está começando a carteira de investimento, ela tem que ter uma característica. Quando você está no meio dessa carteira, você tem que ter uma outra característica. E quando você está chegando no momento de fruição dessa carteira, ela tem que ter uma outra característica diferente. Então, lá no começo, você vai ter muito ativo de crescimento, e lá no final, você vai ter muito ativo de geração de fluxo de caixa e um pouquinho de crescimento. Então, para entender isso e saber se isso vai funcionar para o seu sogro ou não, precisa ter um monte de variáveis e um monte de estudos desse portfólio. Saber quantos fundos são, quanto ele necessita de renda, se esses fundos são fundos que são fundos mais arriscados ou menos arriscados, se esses fundos têm uma consistência no pagamento de dividendos, e entender como é essa dinâmica toda na montagem de um portfólio para você atingir esse objetivo. Porque você imagina só, fundo imobiliário é uma coisa muito boa para quem quer se aposentar agora. Câmbio. Aí vem o Paulo Guedes e resolve tributar os rendimentos em 30%. Aí o que acontece? A renda do seu sogro vai cair em 30%, o capital investido dele vai cair mais ou menos em 30%, e ele vai ter um prejuízo de 30% na aposentadoria dele. Isso é suficiente para ele ou não é suficiente para ele? Ou você tem uma carteira lá que está cheia de fundos de recebíveis que estão pagando para você todo o lucro e toda a correção monetária e ele não vai crescer, então você não tem ganho de capital. Ou você comprou os fundos lá em janeiro, antes do coronavírus, e hoje você tem um monte de fundo que está em prejuízo de 30%. Como é que você vai ter esse ganho de capital? Então, tudo isso depende de estudar esse portfólio para saber se isso está adequado para o que você está pretendendo no seu objetivo, beleza? Para isso, a gente tem a consultoria de investimentos, tem o link aí na descrição do vídeo. Depois, se você quiser marcar para a gente conversar, a gente pode falar um pouquinho sobre isso. E a outra coisa é você fazer essas reflexões que a gente conversou um pouquinho agora. Adiciona mais alguma coisa aí, China? Não, é isso aí, Elon. Perfeito.